Ok, gente. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao início da série Igreja, Fake News ou Não. Vamos iniciar uma série de palavras, serão quatro ministrações, uma a cada semana, e a gente vai abordar temas relacionados ao fake news na igreja, o fake news dentro do cristianismo e o fake news dentro da nossa fé. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é as raízes originais da nossa fé. Então, a gente tem uma certa crença, umas certas ideologias sobre a nossa fé, mas a gente quer abordar justamente isso é real, isso é fake news, ensinaram para a gente algo que foi ensinado para essas pessoas errado e essas informações foram sendo repassadas de maneira errada, distorcidas. Então, a gente hoje vai analisar as raízes originais da nossa fé. E o principal tema que a gente vai abordar hoje é quem é a igreja? Quem é a noiva? Historicamente falando, onde surgiram as igrejas? Deus ele tem uma igreja, ele tem a panelinha dele. Então a gente vai abordar tudo isso na ministração de hoje. E já quero começar falando que para a gente entender, compreender conceitos da Bíblia, a gente precisa entender o significado das palavras no idioma que a Bíblia foi escrita, no idioma original da Bíblia, que é o hebraico. No caso do Novo Testamento, grego. Então, para a gente entender, pegar, absorver a riqueza e a profundidade do que está escrito, a gente tem que entender o significado literal e aplicado de algumas palavras. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas palavras que a gente não conhece, a igreja cristã, seja protestante ou católica, não conhece, não consegue absorver 100% do seu significado porque não observa essa palavra no hebraico, no idioma original, e perde significado essa palavra nos dias de hoje. Por exemplo, a palavra fé, a palavra graça, a palavra lei, a palavra amém, a palavra santo, a palavra espírito, a palavra templo e a palavra igreja. São algumas palavras, tem um que eu gosto muito que é iniquidade, a gente não sabe o que significa iniquidade. Nem todas essas outras que eu falei. Então são palavras que, com a tradução e ao longo dos séculos, perderam a sua plenitude de significado. Quando você entende ela no hebraico original, no idioma original da Bíblia, você consegue absorver 100% o conceito dos textos, o que aqueles textos querem dizer. Então, agora observando um pouco mais templo e igreja, historicamente falando, onde que surgiram as igrejas? Então, a gente vai começar analisando primeiro o significado de cada palavra. A palavra templo, em grego, ela é a palavra kaos. Em hebraico, Rabait. E significa santuário. Era o local lá em Jerusalém onde ficava a Arca da Aliança e onde eram levados os animais para ser feitos o sacrifício. Então, o templo, ele sempre, essa palavra kaos, em grego ou hebraico, é sempre usada para falar do templo de Salomão, o local onde ficava a arca e o local onde ficava o altar para sacrifício e perdão dos pecados. Já a igreja é a palavra em grego a palavra usada em grego é sinagoga ou eclésia, tem essas duas palavras que são usadas. Já em hebraico também são duas palavras, kahal e Beit HaKnesset, e significa casa de reunião. Mas por que tem duas palavras e por que significa casa de reunião? Por causa do seu objetivo, por causa do seu princípio. As igrejas, elas foram criadas pelos fariseus quando Israel foi levada cativa para a Babilônia. Então a gente conhece lá a história que Nabucodonosor invadiu Israel, prendeu dezenas de milhares de pessoas, levou essas pessoas como escravas para a Babilônia, e lá eles eram proibidos de exercer sua fé e de cultuar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o que os fariseus fizeram? Falou, pessoal, vamos nos reunir em casas, escondidos, de manhã cedinho, para ninguém ver, e vamos começar a adorar, a estudar a palavra, a orar e ensinar os mais novos para que eles cresçam, eles vão crescer aqui na Babilônia, mas que eles cresçam conhecendo o Deus verdadeiro, e que os mais velhos, eles não se desviem. Então, os fariseus, eles tiveram a ideia de criar um local, um imóvel, para as pessoas se reunirem para adorar, louvar, ensinar sobre a Bíblia, né?
Então, isso ocorreu por volta do século 6 a.C. Então, a palavra sinagoga é justamente isso: casa de reunião em grego. Já a palavra eclésia é congregação. E ela fala do propósito daquela casa de reunião. Por isso que a palavra igreja, tanto em grego quanto em hebraico, tem dois significados. Um fala do próprio prédio, que é uma casa de reunião, e a outra palavra fala do propósito do prédio, que é congregar, que é se reunir como uma assembleia para um determinado propósito. Então as igrejas, elas surgiram lá na Babilônia, os fariseus que criaram as igrejas, e quando o povo judeu retornou para Israel, eles continuaram a cultuar a Deus, a louvar, a adorar, a orar, a ensinar a palavra nas sinagogas, nas eclésias. Então, no templo, você não ia lá para adorar, para louvar, para aprender sobre a palavra. Lá você ia buscar a presença de Deus, lá você ia para levar seu sacrifício. E para levar o seu dízimo, por exemplo, e na sinagoga, você não ia levar o dízimo na sinagoga, são dois locais diferentes, com dois nomes diferentes, com dois propósitos diferentes. Então a gente ouve muito falar o seguinte: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é o templo. Porque a presença de Deus ficava dentro do templo de concreto. Hoje a presença de Deus está dentro do templo de carne, que somos nós. Então nós somos o caos. Nós não somos a eclésia. A eclésia, a sinagoga, é o prédio lá que a gente se reúne todo final de semana para louvar, adorar e ensinar sobre a palavra de Deus. Então, só para fazer essa distinção e vocês saberem a diferença de uma palavra e do propósito. Então, quem é a igreja que se casará com o noivo, né? Quem é essa noiva que tanto a Bíblia fala? Deus, ele tem uma igreja. Quem é a noiva de fato? Vou falar agora alguns textos para vocês verem quem a Bíblia aponta que é a igreja. O primeiro texto que eu queria mencionar é Deuteronômio 33:4, onde aparece a palavra igreja a primeira vez na Bíblia. Aparece lá em grego, tanto em grego quanto em hebraico, aparece lá a palavrinha kahal ou eclésia. E a referência do texto é justamente para Israel. E o texto fala da Assembleia de Jacó. Só que os tradutores, quando foram traduzir esse texto, eles não quiseram traduzir como igreja. Por quê? Porque eles tinham a ideia, a igreja surgiu em Atos 2 ou em Pedro, como Atos 2, quem afirma isso é a igreja protestante, e em Pedro é a igreja católica romana. Então o tradutor falou, não, a teologia me ensinou que a igreja só surge no Novo Testamento. Essa palavra aqui, por mais que signifique igreja, não é igreja, então eu vou traduzir como assembleia. Então, esse é o primeiro texto que eu queria mostrar para vocês. Segundo texto, Êxodo 19, 5 e 6. A gente vê Deus criando a igreja. E olha o que o texto. Agora, se realmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus, ele separou Israel e separou os judeus e junto com os judeus para a nação santa dele. Todo esse contingente ia ser um reino, porém de sacerdotes. O terceiro texto que eu queria mostrar é Zacarias 2:8. Deus chama Israel de menina dos olhos dele e ainda fala que tem ciúme de Israel. O texto fala o seguinte: declara o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam. Portanto, qualquer um que tocar em vós, Israel, fere a menina dos olhos de Deus. Deus está demonstrando ciúme com a menina dos olhos dele, que é Israel. Texto 4, Isaías 49:18. Deus chama Israel de noiva. Então, o texto fala o seguinte: levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam, vêm até você. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes você se vestirá como de um ornamento e te cingirá deles como noiva. E Isaías está falando justamente da que Deus, a fé ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele está falando, olha, todo mundo que está sendo juntado a vocês, você, Israel, vai se adornar com essas pessoas.
Em Isaías 49:18, a gente vê Deus usando esse texto, usando justamente esse argumento, que estariam chegando a Israel. Israel ia pegar essas pessoas e se vestir como uma noiva. Lá em Apocalipse 21:2, a gente vê a nova Jerusalém, que é o reino dos céus, descendo já vestida e como uma esposa. Ou seja, Israel ela já casou com Yeshua, com Jesus. Então o texto de Apocalipse 21:2 fala assim, ó: E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, vestida como uma esposa, adornada para o seu marido. Então a gente vê Israel, a igreja de Deus, sendo chamada de noiva, sendo chamada de menina dos olhos. Primeira vez que aparece a palavra igreja é justamente com Israel. E eu queria mostrar um texto muito interessante de Gálatas 3:8, onde Paulo afirma que o evangelho não foi anunciado lá em Mateus primeiro. Antes disso, ele já tinha sido anunciado a Abraão. E o texto fala: Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em você. Assim como não aparece a palavra igreja no Antigo Testamento, a palavra evangelho não aparece. Os tradutores usaram a mesma artimanha. Não, evangelho é só lá em Mateus 1, a partir do ano 0. A gente vê Paulo falando que o evangelho foi anunciado a Abraão. Então, em Isaías 61, por exemplo, você vê a palavra evangelium em grego lá aparecendo, né? E o tradutor ele traduziu como boas novas. Porque na cabeça dele, segundo a teologia que ele crê, o evangelho só começa lá em Mateus 1. Então, isso é uma característica da teologia normativa católica e da teologia normativa protestante. A Bíblia tem que casar, a tradução da Bíblia, os princípios da Bíblia tem que casar com aquilo que a teologia acredita, e não ao contrário. E a gente vê que isso é um fake news, isso é completamente errado. A Bíblia, ela deve ser o padrão que nós vamos nos moldar a ela, e não ao contrário. A Bíblia não tem que se moldar a nada, nem a ninguém, nem crença, nem pensamento, nem denominação. Então, essa teologia normativa, por exemplo, prega que Deus rejeitou Israel, né? Porque os judeus não aceitaram, e eles falam assim, porque todos os judeus não aceitaram Jesus como Messias na nova aliança. Então, Deus substituiu Israel, Israel não é mais povo de Deus, agora somos nós, não judeus, ou seja, gentios, né? Só que o problema é que tem um texto bíblico que aponta exatamente ao contrário. Não só um, vários. O texto que Deus explica sobre a nova aliança. Nesse texto, Deus está explicando para o profeta Jeremias que ele vai fazer uma nova aliança, com quem ele vai fazer uma nova aliança e como ele vai fazer essa nova aliança. Então, o texto diz assim, ó, Jeremias 31, você pode ler em casa depois o texto todo, mas eu quero frisar só esses versículos aqui, mas o texto todo é maravilhoso. Jeremias 31, do 35 ao 37. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as ondas rujam. O seu nome é Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, quero colocar um parênteses, que decretos? A lua e as estrelas brilharem de noite, o sol brilhar de dia, o mar parar de agitar as ondas. Se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus puderem ser medidos, e os alicerces da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por causa de tudo o que eles têm feito. Assim diz o Senhor. Então, Deus ele fala com a boca dele para Jeremias que ele nunca vai rejeitar Israel. E a gente vê que a teologia que prega isso é uma teologia errada, é uma teologia baseada em fake news. Então, Deus ele não rejeitou Israel, Deus ele não vai rejeitar Israel. Aliás, até vai, né? O dia que alguém conseguir medir o céu, medir os alicerces da terra, a lua e a estrela parar de brilhar, aí Deus rejeitou Israel. Aí eu vou ser o primeiro a afirmar isso. Enquanto essas coisas estão andando, enquanto ninguém conseguir medir, enquanto as estrelas continuar brilhando, a lua, não vai rejeitar Israel. É, Se é a igreja, né, se é a noiva de Deus é Israel, por que Yeshua, por que Jesus ele declara lá para Pedro que através de Pedro ele iria edificar, ele iria construir uma igreja?
Aí fica um texto aparentemente contraditório com o que eu estou falando. Mas esse texto ele está conectado com vários elementos que a gente vai observar agora. Esse texto ele não é literal, porque a gente sabe que Yeshua ele nunca foi lá e comprou um imóvel, alugou um imóvel, colocou os apóstolos dentro, falou: aqui agora é a igreja de Yeshua, é a sinagoga de Yeshua aqui em Israel, em Jerusalém, e a gente vai ensinar as pessoas sobre a Bíblia, sobre os preceitos de Deus. A gente sabe que ele não fez isso. Esse ato de Jesus de falar que vai construir uma igreja é o cumprimento profético da missão de Abraão, da profecia de Jacó e do propósito de Israel. Como assim? Vou explicar de maneira fácil e simples para todos vocês. Qual é a missão de Abraão? Lá em Gênesis 11, a gente vê, primeira vez, o homem demonstrando idolatria, né? Ele praticando o pecado da idolatria. Ele queria ser como Deus, e justamente naquele episódio de Babel, né? O homem recebe um mandamento que é crescer e multiplicar em si a terra. E o que a galerinha lá em Babel faz? Não vamos crescer, não vamos multiplicar, vamos ficar aqui, vamos juntar no mesmo lugar, vamos construir uma torre, subir até os céus. E eles queriam se colocar na posição de Deus. O mesmo pecado de Satanás, que era se colocar na posição de Deus, eles também quiseram fazer isso. Então, eles se rebelam contra Deus, praticam idolatria porque eles se adoram a si mesmos, né? E eles decidem se juntar no mesmo lugar. Então Deus ele vai lá, confunde as línguas, ele cria os idiomas, espalha as pessoas pela terra, cada um com o seu idioma, forma assim as nações, porque até então era um contingente só que tinha na terra, então ele cria várias culturas e espalha todo mundo. O que acontece em Gênesis 12? É o antídoto do pecado, da rebelião e da idolatria de Gênesis 11. Deus, no Gênesis 12, ele chama Abraão e conta a missão dele para Abraão, que através de Abraão, Deus iria congregar, atrair, juntar todas as nações da terra novamente para Deus, igual era antes do Gênesis 11. Então, Deus fala: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a missão de Abraão. Agora você começa a entender porque Yeshua fala: ide pelo mundo, pregai o evangelho. Já está nesse propósito de atrair novamente todas as pessoas para Deus, como um antídoto da rebelião e da idolatria. Vamos ver agora qual é a profecia de Jacó. Isso aqui é um texto lindo, maravilhoso, que eu amo muito. Em Gênesis 48, antes de morrer, né, Jacó ele abençoou os filhos de José, abençoou José e os filhos dele, né? Então, Manassés e Efraim. São dois irmãos, tá? Manassés e Efraim. Guardem isso. Então, quando a gente vai analisar o hebraico original, a gente percebe erros de tradução. Mas eu, particularmente, acho que esse erro de tradução não foi proposital. Igual foi com a palavra evangelho, igual foi com a palavra igreja. O tradutor, confundiu por justamente a frase não fazer sentido na cabeça dele, porque ele não tinha a noção da missão de Abraão. Então vamos analisar o texto de Gênesis 48, 3 e 4. Olha o que o texto diz. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu te farei prolífero e o multiplicarei. Farei de vocês uma comunidade de povos. Já começa aí. Essa palavra comunidade de povos é Kahalamim, é a expressão em hebraico. E Kahal é uma das palavras para a igreja no hebraico. Lembra lá? Kahal e Beit HaKnesset. Então já aparece a palavra igreja. Então o texto devia ser traduzido como uma igreja de povos. E ele ainda fala que darei a terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Então a mesma palavra usada para Yeshua, que é a palavra Kahal, lá quando ele fala para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha Kahal, a minha eclésia, é usada também no texto de Gênesis 48, 3 e 4. Deus Deus fala para Jacó, vai fazer de Jacó uma igreja de povos. Então é uma igreja, só composta por muitos povos, e os povos são justamente as famílias da terra, as nações da terra. Já no 48, 15 e 16,
que é a parte que eu citei da tradução que o tradutor não entendeu, foi nada, bulhufas do texto. Olha como que o texto é curioso. O texto diz o seguinte: e abençoa José e disse, Jacó abençoando José, e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Essa última frase que eu queria salientar com vocês. Essa frase multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra, ela foi traduzida de maneira errada, pessoal. A palavra multipliquem-se, ela tem. A palavra multiplique-se em hebraico é a palavra dagá. E dagá também significa pescar. Ela é multiplicar no sentido do peixe colocar suas ovos e nascerem os peixinhos, mas também significa pescar. Então o tradutor, quando ele foi analisar a palavra dagar, ele viu significa pescar, mas também significa multiplicar. E na hora de montar a frase, ele falou: ó, pescar multidões no meio da terra não faz sentido, porque se pesca no mar, se pesca em peixe, ninguém pesca multidões no meio da terra. Ele falou: olha, isso aqui é multiplicar. Então ele colocou o texto traduziu como multipliquem-se como peixes em meio da terra. E se a gente traduzir com a palavra pescar, a gente vai ver que o texto toma uma outra proporção e vira algo completamente profético. Olha como que ficaria o texto se fosse traduzido dagar como pescar. Abençoe esses rapazes, seja chamado neles o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaac, e pesquem, e que eles pesquem multidões no meio da terra. Ou seja, é uma confirmação da missão de Abraão em atrair os povos da terra para Deus novamente. Quando Yeshua fala lá, quando ele tá iniciando o ministério dele, a gente vê que ele vira para dois irmãos, André e Pedro, e fala justamente o que para André e Pedro? Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Quem ouviu essa frase pescador de homem e era judeu e estava ali na beira da praia, primeira coisa que veio à cabeça foi a bênção de Jacó. Porque Jacó já tinha profetizado que através de Manassés e Efraim, eles pescariam pessoas no meio da terra. Aí chega Yeshua para dois rapazes e fala: ó, vem que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Na hora eles entenderam o mover profético que estava acontecendo ali. Aí mais para frente, Jesus fala aos seus discípulos, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Ele também fala: ide pelo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo justamente o envio para que essas pessoas enviadas tragam as pessoas da terra novamente para Deus. Então a gente vê que o farei, através de você farei a minha igreja, é na verdade uma capacitação espiritual que Yeshua está promovendo ali, não só a Pedro, mas todos os apóstolos, para o envio, para cumprir a missão de Abraão. E é o cumprimento, na verdade, da profecia também, da profecia de Jacó, que através de Jacó, as nações da terra seriam pescadas, né? Então é algo muito lindo que quando a gente não observa no contexto original, nas raízes originais, a gente perde esse sentido profundo, a riqueza de detalhes. Então, Pedro ele é chamado para ser discípulo, né? Com as bênçãos da palavra de Jacó. Então ele ouviu que a partir dele iria ser formado uma congregação, um povo. É óbvio que ele ligou os pontos na hora. Quando a gente lê outros textos, depois da morte, da ressurreição e da subida de Yeshua, de Jesus aos céus, a gente vê que Pedro, a primeira coisa que ele faz é começar a viajar. A gente vê lá os capítulos 9 e 10 de Atos, antes mesmo da conversão de Paulo, Pedro já está viajando para outras cidades de território grego, romano, e ele começa já a espalhar o reino de Deus. Ele vai na cidade de Lida, de Jope, de Cesareia, e
cura pessoas, a gente vê ele pregando para Cornélio, e o texto fala que Cornélio era italiano, então ele já está já anunciando, explicando a missão de Deus, o propósito da salvação, da vida eterna, todos os conceitos bíblicos para pessoas de outros países, ou seja, para gentios. Antigamente, os gentios, para poder servir a Deus, eles tinham que morar na terra de Israel. O Yeshua, quando ele vem, e ele supostamente, entre aspas, faz a igreja dele, ele envia os discípulos, ele está abrindo as portas do reino para as outras pessoas nos seus países, com as suas culturas, seguirem e servirem o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, participando das alianças, participando das bênçãos, e não substituindo. O não-judeu, como Paulo fala lá em Romanos 9, 10 e 11, o não-judeu, ele é enxertado em Israel, ele é anexado, ele é juntado com Israel e ele passa a beber da seiva da oliveira. A oliveira é uma analogia a Israel e a seiva é as bênçãos, as promessas, as alianças. A gente vê Paulo falando que é a oliveira, é Israel que sustenta os galhos, que são os não-judeus, e não ao contrário. Então, não existe, é um tremendo fake news, essa ideia de que foi implantada na nossa cabeça ao longo dos anos, tanto através da teologia católica quanto através da teologia protestante, que Deus, porque os judeus rejeitaram Jesus, Deus excluiu eles e agora nós, não judeus, somos a igreja deles. Antes era Israel, agora é a gente. Não, gente, continua sendo Israel. Deus nunca rejeitou, Deus nunca vai rejeitar. Paulo até fala que foram alguns judeus que rejeitaram. Ele não fala que foram todos. Até porque a gente vê lá as multidões que seguiam Jesus nas suas pregações, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando ele multiplica lá, em outro momento, quando ele multiplica os pães e os peixes lá para dar de comer para as pessoas, aquelas multidões eram o quê? Eram japoneses? Eram espanhóis? Eram americanos? Não, eram judeus que viviam naquelas regiões e que serviam a Deus. Então, Jesus não substitui Israel quando ele fala que ele está criando a igreja, e sim ele está potencializando a missão de Abraão. E ele capacita depois os seus apóstolos como? Enviando o Espírito Santo de Deus para justamente eles serem aperfeiçoados, eles poderem resistir a toda ofensa, toda luta, toda e qualquer tribulação que eles iriam ter nesse envio. Então eles são aperfeiçoados para pescar, para atrair, para congregar as pessoas no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é Israel. Então, Paulo fala, não há mais judeus, não há mais gentios. São todos povo de Deus, membros da família de Deus. Paulo tem um texto de Efésios, se eu não me engano, que ele fala que os gentios são concidadãos do reino, co-herdeiros. Isso não precisa nem ser no grego, entender o idioma original. É só você entender que concidadão é cidadão com, co-herdeiro é herdeiro com. Herdeiro com quem? Com os judeus, que servem a Deus, que seguem a Yeshua. Então, gentios e judeus estão juntos, atrelados, estão grudadinhos. Não estão separados, gentios não substituíram os judeus. E Yeshua, ele é glória para Israel, ele não veio para substituir Israel. Um exemplo disso é o texto de Lucas 28, Lucas 2, 28 e 32. Yeshua está sendo levado ao templo bebê ainda, por Maria e José, para ser circuncidado, e ao 8º dia de nascimento, né, como manda o mandamento, e ele encontra Simeão, que era um profeta, o texto diz que ele era um profeta, e que ele tinha recebido uma profecia de Deus, que antes dele morrer, ele iria ver o Messias. Quão homem de Deus esse rapaz era, esse Simeão era. Por mais que a gente não tenha livros dele na Bíblia, a gente percebe que ele era um profeta de Deus, porque o texto diz e porque ele recebe essa palavra de Deus. Então ele era um homem de Deus excelentíssimo naquilo que fazia. Então o texto diz o seguinte: Simeão o tomou nos braços, falando do bebê Yeshua, né? E louvou a Deus dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, já viram a tua Yeshua em hebraico, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios
e glória de Israel, o teu povo. Isso é no Novo Testamento. Yeshua é glória para o povo dele. Yeshua, ele é glória para Israel. Então, pessoal, a gente vê que alguns conceitos que foram ensinados para a gente foram um pouco deturpados pela teologia normativa. A teologia normativa é aquela teologia que falou é assim, pronto, e não há questionamento, e tudo que desenvolveu que é o correto. E a gente vê que não é assim, porque o que vale a autoridade sempre vai ser os textos bíblicos. Então a gente pode ver hoje que Israel é a igreja de Deus. Tem outros textos também, mas não deu para colocar tudo, senão ia ficar muito grande. Israel é a igreja de Deus. A missão de Israel e a missão dos apóstolos, que eram judeus, era ir pelo mundo congregando pessoas novamente a Deus, que é justamente a missão que Deus deu a Abraão lá atrás, para que através de Abraão fosse bendita todas as famílias da terra, fossem abençoadas. E aí a gente vê Yeshua potencializando isso, dando um upgrade nessa missão. Ele envia o Espírito de Deus para justamente fazer com que os apóstolos conseguissem resistir todas as tribulações. E a gente sabe que depois disso aí, depois do envio, a perseguição sobre a igreja, a perseguição sobre os apóstolos, sobre todo aquele que carregava o nome de Yeshua e o nome de Deus, foi terrível. E foi justamente para isso. Se não tivesse a capacitação espiritual do Espírito Santo de Deus, a história teria sido outra. Então, Yeshua ele não veio substituir Israel, ele veio para ser glória para o seu povo, como o texto de Lucas afirma. E eu quero falar para vocês que a gente produziu um material sobre tudo isso que foi falado hoje, e todas as outras ministrações que virão a seguir vão ter também materiais, vão ter referências. Então, eu preparei lá uma aulinha de hebraico com um professor, com um tradutor de hebraico, ele explicando justamente esses textos que são trocados por não entendimento do autor, às vezes por a teologia falar que tal palavra ou tal conceito só aparece no Novo Testamento, só aparece mais para frente, só aparece mais para trás. Coloquei lá para vocês, então olhem o material. E se você não está na transmissão ao vivo, você está assistindo esse vídeo posteriormente no YouTube, olha a descrição do vídeo que vai estar lá todas as referências, todo o material que a gente foi falado aqui. Tudo isso que foi falado está lá bonitinho para vocês conferirem, tá, pessoal? Então, a palavra de hoje vai se encerrar por aqui, mas fica o convite para a semana que vem vocês continuarem com a gente, continuar nessa série da Igreja Fake News ou Não, desvendando mais outros fake news que estão enraizados na nossa fé. Então, fiquem todos com Deus e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.